Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos dar continuidade, certo, ao assunto. Vamos agora para a página 90, ver o assunto de função, certo? Esse assunto é importante, tá certo? Então vale a pena realmente prestar atenção. Toquei nessa parte agora, que vai ser parte mais teórica, né? Falando realmente que é uma função, depois a gente vai a parte prática, né? Fazendo os exercíciozinhos, tá? É importante porque a função vai lhe acompanhar agora, tá certo? Até o último ano de ensino médio e até mesmo dependendo do seu curso superior que você for fazer, né? A gente vai começar com uma função bem básica, mas aí tem vários tipos de funções, né? Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, certo? E essas funções vocês vão ver no decorrer das séries, né, do ensino médio, certo? Então, é por isso que eu falo que ela é importante esse assunto, porque se entender bem agora, né, as outras funções, quando você for aprender, a quadrática, a exponencial, logarítmica, todas que você for ver, você já vai ter uma base boa, certo? Do assunto de função, né? O básico mesmo, certo? Então vamos começar, né? A gente está na página 90, certo? Vamos ver aqui o que é uma função, ok? O que é que o livro nos passa, né? Vou tentar também, né? Esqueci de falar. Tentar ser um pouco mais rápido na explicação, né? Ser mais direto. Que teve gente que falou, tá certo? Que prefere quando é mais direto, mais rápido. Então, essa linha pode ser que fique bem mais rápida, tá? Não chegue perto dos 40 minutos. Mas é porque eu vou tentar ser mais direto para vocês entenderem melhor, tá certo? E também vou deixar exercício, né? Para poder completar os 40 minutos de aula, ok? Como é mais a parte da teoria, aí vai ser um pouco mais rápido a aula, o tempo em si, né? Do vídeo. Quando for de exercício, vai demorar um pouco mais, ok? Então tem aí, função. Ele fala assim, na natureza encontramos inúmeros exemplos de grandezas que estão interligadas. Ao relacionarmos distância percorrida em função do volume de combustível consumido por um carro, intensidade da fotossíntese realizada por uma planta em função da intensidade da luz a que ela é exposta, taxa de juros simples, que é fixa, em função do tempo aplicado, percebemos quão importantes são os conceitos de funções para compreendermos as relações entre os fenômenos físicos, biológicos, sociais e etc. Né? Mas para relacionarmos essas grandezas, temos de estabelecer uma lei matemática que facilitará a compreensão e existência desses fenômenos. Okay? Então, ó, dados dois conjuntos A e B não vazios, certo? Dizemos que a relação f de A em B é função se e somente se para qualquer x pertencente ao conjunto A existe em correspondência um único y pertencente a B, tal que o par ordenado xy pertence a f, certo? Desculpa. Um breve resumo do que acabou de ser visto agora, né? Ele fala que a função em si, né, está no nosso dia a dia, ok? Quando a gente vai relacionar, né, as grandezas, certo? E ele fala aí também que a gente sempre pega dois conjuntos não vazios, tá certo? Nenhum deles pode estar vazio. E o x, que pertence ao conjunto A, ok? Ele vai ter uma correspondência no conjunto B, que vai ser os y, né? E essa correspondência é única,
ok? Então, ó, vamos ver aqui como é que a gente representa isso no diagrama de flechas, para ver se fica melhor entendimento, né? Ele fala o seguinte, ó, diagrama de flechas. Vejamos algumas situações através do diagrama de flechas. Em cada diagrama abaixo estão relacionados os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. De acordo com o conceito de função, analisaremos os diagramas, tá? Esse conceito aí foi o que a gente acabou de ver, certo? Vai ter uma relação de F, né? De A em B. E o x pertence ao conjunto A, o y ao conjunto B, ok? E nesse caso existe uma correspondência, né, do x com o y, tá? E essa correspondência é única, ok? Então vamos ver aqui, ó, antes do diagrama, o que o livro está nos informando aqui de importante, certo? Deixa eu clicar aqui, ver se dá um foco melhor. Ele fala assim, ó, importante. Primeiro, a imagem de uma função f de A em B, tá? É denotada por im de f. É o conjunto dos elementos y pertencente a B para os quais existe x pertencente a A, de modo que xy pertence a f. E o segunda informação aqui que é importante, né? Ele fala assim, ó, uma relação f de A em B é uma função de A em B, se somente se a seguinte condição for verificada: toda reta paralela ao eixo dos y, traçada por um ponto qualquer do domínio de f, intercepta o gráfico em um único ponto. Ok? Então, essas são as duas informações que o livro nos dá como importante. Certo? E vamos ver aqui agora a representaçãozinha pelo diagrama de flechas. Vamos ter o primeiro diagrama, certo? Está em cima. Temos aqui o conjunto A, conjunto B. Ok? Vamos aqui. Pegar a canetinha aqui para ir apontando. Pronto. Conjunto A, certo? O A está aqui, ó. Então esse aqui é o conjunto A e o B, meu conjunto B, certo? Quem são os elementos de A? 1, 2, 3 e 4. Os elementos de B, 2, 4 e 6. Certo? Esses aqui são todos meus x. Quando a gente vai fazer o par ordenado, aqui é tudo meu y. Então, ó, o 1 está indo para o 2 para o 4, o 3 para o 6. O 4 ficou aqui sozinho. Certo? Esse é o nosso primeiro diagrama. O segundo diagrama, okay, ele é o seguinte, ó, conjunto A, conjunto B. Temos os elementos no conjunto A, menos 1, 2, 3 e 4. Os elementos do conjunto B, menos 2, 3 e 4. Do menos 1 está saindo para menos 2 e para 3. O 2 está indo para 4, o 3 para 4 e o 4 para 4. Certo? Vamos ver o que é que ele vai falar aqui no livro referente aos dois diagramas. Ele fala assim, para a gente verificar se é uma função ou não. Ele fala, diagrama 1. Note que o elemento 4 de A não está associado a nenhum elemento de B. Portanto, o diagrama 1 não representa uma função, sim uma relação, né? Ó. Se a gente verificar aqui, ó, aí a gente tem o 1 indo para o 2, o 2 indo para o 4, o 3 indo para o 6, porém o 4 ficou sozinho, certo? Como a gente viu agorinha, o x aqui, ó, ele vai ter uma correspondência em y e ela vai ser única, certo? Por isso que o primeiro diagrama ele não é função, é só uma relação. E o diagrama 2 aqui, ele fala o seguinte, ó, veja que o elemento menos 1 de A está associado a dois elementos de B, certo? Que são os elementos menos 2 e 3. Portanto, o diagrama 2 não representa uma função, e sim uma relação. A gente observa, ó, do menos 1 ele está indo para menos 2 e para 3, certo? E quando a gente viu aqui, agora em função, o x vai ter uma relação aqui, ó, ele vai se relacionar com o y, tá certo? Mas essa relação aqui, ó, que vai ter essa correspondência, ela é única. Tem que sair de menos 1
e ele tem que partir apenas para menos 2 ou sair do menos 1 para apenas 3. O x aqui, ó, não pode ser ligado a dois y, ok? Se acontecer algo desse tipo aqui, ó, um elemento ele sair e encontrar com 2, 3 elementos do outro conjunto, isso faz com que não seja considerada a função, é só uma relação, certo? Então são esses dois casos. Se no conjunto A tiver algum elemento que não tem uma correspondência no conjunto B, isso não é uma função. E caso ocorra de um único elemento, certo? Do conjunto A, que é o x aqui, ó, se acontecer dele ter uma correspondência aqui em B com dois ou mais valores, e isso também faz com que isso não seja uma função, apenas uma relação, certo? Já o diagrama 3, ó, vamos ler aqui o que ele está nos dizendo. Vemos no diagrama abaixo que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Isto é, todos os elementos do conjunto de partida A têm um correspondente no conjunto de chegada, que é o B. Então vamos olhar aqui o diagrama 3, certo? Esse aqui, ele representa uma função. E temos aqui o conjunto A, conjunto B. Os elementos de A, menos 1, 0, 2 e 3. Os elementos de B, 0, 2, 3 e 5. Tá? Menos 1 está indo para 2, o 0 para 2, o 2 para 3 e o 3 também para 3. Certo? Ah, você pode pensar, ô professor, mas aí no caso, tá chegando no mesmo y, 2x. Ou você pode dizer, ah, mas aqui no conjunto B, ó, faltou elementos que não estão correspondência, né? No conjunto A, no x, ó. Mas aí não tem problema, tá? Só o que não pode ocorrer é o que aconteceu aqui no primeiro diagrama, é de faltar algum x ser relacionado com y. Nesse caso aqui pode ficar com y aqui, ó, sem ter relação nenhuma aqui com o conjunto A, né, que é o x, certo? E também não pode acontecer de sair do x duas setas ou mais, né, para elementos distintos de B. Ele pode até estar recebendo, ó, as setinhas, tá certo? Receber mais de 2, 3, né, quanto for, não tem problema. O problema é só na partida, certo? Então, dando continuidade aqui, ele fala, ó, então o diagrama 3 representa uma função, certo? Simbolicamente, f é uma função de A em B, certo? Ele bota aqui, ó, para todo x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tá certo? Onde esse par ordenado pertence a f, que é a funçãozinha, ok? Então ele está falando aqui, ó, no conjunto A, certo? Vou pegar um x qualquer, vou relacionar ele aqui com um y de B, certo? Por isso que ficou f de y, certo? F de x, né? Perdão. Aqui tem o x, f de x, tá? Com isso aqui, ó, esse aqui vai ser a minha própria imagem, que é onde está tendo a relação, ok? Nesse outro diagrama aqui de baixo, ele coloca, ó, no conjunto A, conjunto B. Todos os elementos de A indo para um único elemento em B, certo? Então essa é função, né? Já outra aqui de baixo, ó, ele colocou o conjunto A, conjunto B, certo? Tá vindo de A para B, de A para B, de A para B. Beleza, tranquilo. Mas tem esse elemento aqui de A que não está tendo correspondência aqui em B, certo? Com isso, f não é função, ok? Há um lembretezinho, ó. Nomenclatura, função de A em B, certo? Aqui embaixo. Então f é, tá certo? Vai de A para B, onde o x aqui, ó, y é igual a f de x, ou A tem em B, né? Levando em B, x, y é igual a f de x, certo?
se implica, né? A setinha, né? Ok? Então vamos ver aqui mais dois diagramazinhos. A gente viu o diagrama 1 e 2. Vamos ver aqui agora o 3 e o 4. Tem elementos de A saindo para B e todos elementos de A ele tem uma correspondência com B e todos esses aqui saem apenas uma única correspondência para o conjunto de B. Então isso é uma função. Quarto diagramazinho aqui, ó, tem elemento de A saindo para B, porém tem elemento em A, ó, que está saindo, certo? Mais de uma vez dele, então não é função, ok? Então ele continua aqui, ó, o textozinho base, ele fala: observamos que os diagramas 1 e 3 representam funções, pois cada elemento do conjunto de partida A tem um elemento no conjunto de chegada B. Mas os diagramas 2 e 4 não representam funções, pois existe um elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B, e existe um elemento de A que está associado a mais um elemento de B, certo? Então, isso aí é o que realmente faz com que a gente diga se é uma função ou não, ok? É só a gente olhar os diagramas de flecha, analisar. Se tiver elemento em X que não tem uma correspondência lá com os Y, já não é uma função. Ou se no único elemento ali no X ele sai para dois caminhos diferentes para chegar em Y lá, né, valores diferentes, também não é função, ok? Aí para a gente seguir aqui, ó, vamos olhar aqui embaixo na página 91 ainda. A gente vai ver o domínio, contradomínio e imagem de uma função, certo? A gente já viu por alto anteriormente, né? Então vamos lá, ó. O diagrama A, esse aqui, ó, o diagrama A representa o conjunto das meninas. E o diagrama B, esse aqui, representa o conjunto dos meninos. Vamos agora mostrar uma função envolvendo os elementos dos dois conjuntos, certo? Saindo aqui, ó, do elemento Ana, né, do conjunto A, indo para João, Paula para Gabriel, Clara para Luiz. Só sobrou Lucas, tá? Funçãozinha, né? Isso aqui representa que todos os elementos de A têm um único correspondente em B, certo? E não tem ninguém aí que ficou sem ter seu correspondente, certo? Então vamos ver aqui, ó, essa partezinha aqui, azulzinha, ou lilás, né? Ele fala função do namoro, tá? Deixa eu dar um foco aqui. Função do namoro. Fala assim, ó. Ana namora João, Paula namora Gabriel, Clara namora Luiz. Então, ó, a funçãozinha é de A, tá certo? Para B. Aqui ele tem um textinho interessante, certo? Que depois vocês podem ler, tá certo? Para verificar, é mais curiosidade. Bem interessante o textinho, certo? Então vamos dar aqui, ó, continuidade. Ele fala assim o texto: matematicamente, falamos que o conjunto A das meninas é chamado de domínio da função. Condição para a função existir, tá certo? Ela que dá condição para a função existir. Então, é o domínio da função. Ela que está dominando, né? Pense assim, tá certo? De onde o conjunto que está saindo, as setinhas, ela é que domina. Ok? Então, coloca aqui, ó. Note que em todos os meninos tem uma menina para namorar. Portanto, os meninos que estão associados com uma menina representam o conjunto imagem da função. E todos os meninos do conjunto B são chamados de contradomínio da função. Certo? Então, ó, vamos ver aqui o diagramazinho. Conjunto A, né? Deixa eu botar mais aqui no meio. Conjunto A, ó. Quem são os elementos? 1, 2, 3 e 4. Conjuntinho B, 5, 6, 7 e 8. Ok? Tá saindo de 1 indo para 5, saindo de 2 indo para 6, de 3 para 7 e de 4 para 7. E ele coloca: se f é uma função de A em B, dizemos que
A é o domínio da função f, representado por A igual a D de f aqui, ó. Conjunto A, como eu falei, né? Conjunto A, ó, se for o conjunto aqui, ó, que está saindo as setas, ela é que está mandando, né? Ela manda a setinha, ó, sair de um elemento dela para chegar em elemento de outro conjunto. Então ela é quem domina, né? Isso. Então é o domínio da função, certo? Então aqui, quem é o domínio? Conjunto A. Quem são os elementos do domínio? 1, 2, 3 e 4. Certo? Depois ele fala aqui, ó, B é um contradomínio da função f. Representamos por B, né, igual CDF, que é o contradomínio de f. Então B aqui, ó, todo mundo que está em B é o contradomínio. 5, 6, 7 e 8. Certo? E depois ele fala que o conjunto imagem, tá certo? De f é igual a y pertencente a b, x pertencente a, tá certo? Onde esse y é igual a f de x. É chamado de conjunto imagem da função f. Ok, ó. Isso tudo aqui é o meu diagrama, 5, 6, 7 e 8. É todos os elementos do conjunto B. Porém, a imagem é todos aqueles que estão tendo correspondência com x, ó, que estão recebendo alguma coisa. Que vai ser quem? 5, 6 e 7. Esses aqui são aí conjunto de imagem, ok? E ele fala assim, ó, se f é uma função de a em b, dizemos que foi isso que a gente viu, certo? Dúvida? Repete aqui novamente para ver o domínio, contradomínio e a imagem, certo? Aqui, ó, são os valores que eu disse já, né? Domínio é quem? 1, 2, 3 e 4. A imagem 5, 6 e 7, certo? Apenas esses aqui, ó, que estão recebendo uma setinha lá de x. O contradomínio é tudo, 5, 6, 7 e 8. Todos os elementos do conjunto está recebendo, tá? A setinha, né? E a imagem, ela está contida no contradomínio, né? É um subconjunto. O contradomínio é tudo, a imagem é apenas esses três, certo? E o que seria aqui, ó, lei de formação de uma função. Ele coloca aqui, ó, para encontrar o princípio da lei de formação de uma função, temos que relacionar os elementos do domínio com os elementos do conjunto imagem, ok? E para a gente finalizar aqui, ele fala valor numérico de uma função. Dados o domínio e a lei de formação de uma função, isto é, a expressão matemática que relaciona x com y, podemos encontrar o conjunto imagem dessa função. Para isso, devemos encontrar o valor numérico da função para cada elemento do domínio. O valor numérico de uma função é o valor que y, que é igual a f de x, né, assume quando se atribui determinado valor à variável x, que é o domínio da função, certo? Então, esse aqui, ó, na página 93, a gente vai ter o passo a passo. Só na página 93, a gente tem 3 passo a passo. Quando você passa para a página 94, vai ter o quarto passo a passo e o quinto passo a passo, tá? Então, são 5 questões respondidas, já explicadas no livro, tá? Eu não vou ler, porque eu estou tentando fazer mais enxuto, mais direto, né? E mesmo assim já está com mais de 20 minutos o vídeo, né? Então vamos ver aqui, ó, lembrete. Quando lemos y é igual a f de x, dizemos que y é função de x. Isto é, os valores que a variável y pode assumir depende dos valores assumidos pela variável x, tá? Isso aqui é o par ordenado, né? X e y. A gente dá um valor para x para encontrar y. É isso que ele está dizendo, tá? Então, ó, o que é que eu vou deixar para vocês responder? É uma questãozinha de fixação. Na página 95, a questão 27, tá? Ele vai apenas pedir, ó, na letra A, para você dizer se os diagramas de flecha que tem, se é função ou não, certo? Só dizer, função, não é função, só isso. E na letra B ele pede, em caso afirmativo, né, se for função, aí você vai determinar quem é o domínio e o contradomínio e o conjunto imagem, tá certo? De cada um desses diagramas que
for função, né? Aquele que não for função, você não tem como determinar isso, ok? E na página 96, vocês vão fazer a questão 31, tá? Questão 31 dá para relacionar duas grandezas e conseguir responder a questão, tá? Sem problemas, ok? Então, ó, só voltando aqui para lembrar que a questão 27 vai pedir isso. Ó, o domínio da função sempre é de onde está saindo a setinha, né? É o conjunto que está comandando, ela está dominando, então é o domínio. O contra-domínio é quem está recebendo, todos os elementos do conjunto que recebe, certo? E imagem, ele está dentro do contradomínio. A imagem é quem realmente está tendo uma relação, né? Perdão, a relação com X, certo? Então, domínio é quem está mandando, tá certo? Quem domina, ó, saindo do domínio e indo para o contradomínio. E que a imagem é aqueles que estão relacionados realmente com o X, certo? Então, tentei fazer uma aulinha mais enxuta, mais direto no assunto, ok? Qualquer dúvida você repete novamente a parte que for com dúvida para tentar entender melhor e podem falar comigo também, certo? Então eu agradeço a atenção de vocês, vocês vão ficar aí ó, com uns 13 minutinhos para estar respondendo essas duas questões, tá? Vocês vão acabar levando um pouco mais desse minuto que sobra para completar os 40 minutos da aula, certo? Tentei ser aí mais direto, tá? No assunto que me pediram para tentar fazer dessa forma, ok? Então agradeço a atenção, vamos ver se dessa forma mais direta fica melhor, realmente para entender, tá? Aí o exercício vou deixar para vocês fazerem, fixar, e na próxima aula eu corrijo, em vez de fazer logo agora, certo? Agradeço a atenção de vocês, um bom dia, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, até a próxima aula.